Em alguns momentos a gente precisa executar diversas tarefas de forma concorrente ou até em paralelo. Para isso, podemos usar GoRoutines. E o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? Vamos criar algumas GoRoutines e a gente vai entender aí como é que elas funcionam. Então, o que a gente tem aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vou fazer aqui um fmt, println, e aqui vamos fazer aqui um simples hello. Vou vir aqui, vou executar o nosso programa. E aqui a gente tem um hello world. Então, o que acontece? Agora, eu vou definir aqui uma função, func, aqui hello. A gente vai utilizar aqui e aqui a gente vai deixar o seguinte. Vamos deixar essa função, vamos fazer aqui finished. Que a gente terminou aqui a execução na função main, na nossa função principal. Vamos chamar aqui hello. Vamos novamente executar o nosso sistema. Então, a gente percebe que a gente tem um hello world primeiro e depois a gente tem um finished. Para utilizar, né, no caso, GoRoutines, que são threads bem leves aí, a gente pode fazer esse comparativo, a gente precisa simplesmente utilizar aqui na frente da nossa chamada da função essa palavra reservada go. O que é que isso vai fazer? Isso vai fazer com que essa função seja executada não mais nessa thread principal, que é onde está rodando aqui o main, mas sim em outra. Então, vamos executar aqui novamente para perceber o que vai acontecer. Então, veja bem, essa linha 6 nem aparece aqui, né? Então, na linha 11 a gente faz um println, mas ele não apareceu aqui. O que aconteceu? Como ele está sendo executado em outra thread, o Go executou aí, ele iniciou, então o scheduler, né, no Go, ele vai, claro, agendar essa função, né, essa atividade, essa tarefa para ser executada. Só que a main ela terminou tão rápido que não deu tempo disso acontecer. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou vir aqui e vou colocar um time sleep, que vou colocar, por exemplo, aqui 2 segundos. Time.second. A gente esperar aí 2 segundos para ver o que acontece. Então, agora, como a gente esperou, deu tempo para o hello ser executado, tá bom? Então, o que a gente pode fazer aqui? Por exemplo, quando a gente começa a trabalhar com GoRoutines, existem vários conceitos, algumas coisas que a gente precisa entender. Quando a gente começa a trabalhar com GoRoutines, é importante a gente entender o seguinte, que a gente vai ter um ponto no qual a gente vai estar se desvinculando dessa thread principal, ou seja, a gente vai fazer um fork, né? Esse children aí, ele vai se desconectar nesse momento, a gente pode falar assim, e depois ele vai precisar voltar, ou seja, fazer um join, né? Se juntar novamente ali na nossa thread principal, para a gente, claro, ter uma execução de um programa da forma esperada. Então, o que a gente pode fazer aqui? Então, a gente já sabe que usando Go na frente da nossa função, isso vai ser executado ali em uma light thread, que o Go vai estar gerenciando ali para a gente. Então, para a gente evitar, porque a gente não sabe, né, quanto tempo vai demorar uma função, o que a gente pode usar aqui? É nesse momento que a gente começa a utilizar, por exemplo, channels, que são canais de comunicação entre GoRoutines. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar aqui um canal. Tá? Eu vou colocar ele aqui em cima, ch, aqui a gente já vai declarar e atribuir. Eu vou utilizar aqui o make para ter essa inicialização do nosso channel. Então vai ser um channel de string. E o que é que vai mudar aqui agora? A gente vai alterar aqui a nossa função para receber desse canal. Só que, qual é a diferença? Agora a gente não vai imprimir aqui. A gente vai enviar essa mensagem de volta aqui para o canal. Opa, faltou aqui o canal, tá bom? Então, o que a gente tem? Então, a gente tem aqui o nosso canal, que a gente define aqui chain, e aí a gente passa o tipo, poderia ser um inteiro, poderia ser um struct. Nesse caso aqui é um string. E aqui, como parâmetro da nossa função, a gente recebe um canal. Então, esse canal aqui, ó, a gente utiliza essa setinha apontando aqui, no caso, para o canal, significa que a gente está enviando uma mensagem para esse canal, tá bom? Aqui a gente tem o nosso hello, que está executando aqui em uma light thread do Go. E aqui o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai receber esse valor. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, velho, e aqui a gente vai
aguardar, porque isso é bloqueante. Tá bom, pessoal? Prestem bastante atenção que isso é bloqueante. Então, ele vai bloquear aqui, aguardando que alguém envie e ele possa ler. Então, a gente vai vir aqui fmt.println, velho. Vamos ver agora o que vai acontecer. Então, a gente tem a execução conforme esperado do nosso programa. Então, como eu comentei, a gente, quando está criando aqui o nosso canal, ele é bloqueante. Então, o que acontece? Eu vou remover até essa GoRoutine aqui, vou remover isso aqui, só para a gente entender mais ou menos aí como funciona. Então, o que vai acontecer aqui agora? Tá? A gente tem aqui esse valor, mas vamos fazer o seguinte, vamos enviar uma mensagem aqui para o nosso canal. Vamos ver aqui o que vai acontecer. E aí a gente tem um erro, porque o que acontece? No tempo que ele está querendo enviar aqui essa mensagem, ele já tem que ter alguém nesse exato momento esperando para ler, só que aqui ele não consegue. Como é que a gente poderia fazer isso? Como a gente estava fazendo anteriormente, vou fazer aqui rapidamente, vou utilizar aqui uma função anônima, vou colocar aqui, vou vir aqui novamente, vou voltar e vou executar, e aqui a gente tem o resultado anterior. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer poder enviar essa mensagem e que ele consiga armazenar isso e aguardar, que é o que a gente chama de buffered channel. Então, ele não vai bloquear, ele vai permitir que o fluxo continue. Por quê? Porque o canal ainda tem espaço e aí, por exemplo, a gente só enviou uma única mensagem. Então, vamos executar aqui o nosso programa. Então, perceba que aqui não teve um problema. Por quê? Porque essa característica bloqueante de se eu envio algo, eu já tenho que ter alguém para ler. Nesse caso, a gente não precisa disso necessariamente. Por quê? Porque esse canal aí é um canal que a gente chama de buffered channel. Uma coisa importante também aqui é quando a gente cria o canal, é a gente, na verdade, fechar o canal. E para fechar um canal, a gente pode simplesmente chegar aqui e fazer um close channel. E isso vai fechar aqui o nosso canal. Tá bom? Caso alguém queira emitir alguma coisa para esse canal, não vai conseguir porque o canal está fechado. A gente pode vir aqui, fazer um exemplo. Hello. E aqui não pode, a gente tem um panic, porque não pode enviar uma mensagem em um canal fechado. Uma característica também interessante aqui é que a gente pode utilizar o range para iterar no nosso canal. Então o que é que eu vou fazer aqui rapidamente? Vou criar uma função chamada aqui generator. Essa função vai receber aqui um canal. Então, um canal, vou colocar aqui nesse caso de inteiro. A gente vai alterar aqui. Esse canal aqui vai ser um int. Tá, vamos remover tudo isso aqui. Esse canal aqui a gente vai fazer o seguinte, vai fazer for i que 0 e for menor que 10 e mais. E aqui a gente vai simplesmente estar enviando umas mensagens para esse canal. Então, channel, vamos enviar aqui e no término a gente fecha aqui o nosso canal. Então, o que é que vai acontecer aqui agora? A gente vai vir, vai executar em uma GoRoutine esse nosso canal. E aqui a gente vai iterar nesse canal. Então, aqui for, vou chamar aqui de channel, range in channel. Tá bom? Aqui vai ter o nosso C. E aqui o que a gente vai fazer? fmt, print aqui, ln. E aqui vamos imprimir aqui o que está vindo em C. Então, deixa eu limpar aqui e vou executar novamente. Então, perceba que a gente teve a execução aqui em uma GoRoutine, que estava gerando aqui, né, os nossos números. E nessa outra thread, a thread principal, a gente estava lendo aí e iterando no nosso canal. Em alguns momentos a gente precisa ouvir em mais de um canal e para isso a gente pode utilizar o select. Então eu vou vir aqui, vou fazer dentro de um loop infinito, vou escrever o select. Então a gente tem o nosso primeiro caso aqui que vai ser o nosso canal. Então eu vou ter aqui o nosso conteúdo que vai receber aqui do canal e aqui a gente vai fazer um println em C. E aqui a gente vai ter um case, a gente vai receber aqui exit. E a gente vai fazer, deixa eu até descer aqui para pegar logo isso aqui. A gente vai executar aqui esse fmt println finished e vamos encerrar a execução do nosso
programa, tá bom? Porque a gente vai retornar aqui, então essa função ela vai retornar e vai terminar a execução do nosso programa. Vou remover isso aqui e vou criar esse canal aqui que se chama exit. Então, make change vai ser um struct vazio, por quê? Porque aqui a gente não precisa fazer nenhuma alocação na memória. E a gente vai vir aqui, eu vou colocar mais abaixo, vou criar aqui uma go func. Vai ser uma função anônima que a gente já vai estar executando ela. Então aqui por isso que a gente já executa essa função. E aqui eu vou colocar um time.sleep para ele aguardar aqui 2 segundos. Time.second. E nessa outra função aqui embaixo, vou fazer o seguinte, time.sleep, vou colocar aqui 500 time.millisecond. E agora a gente pode voltar aqui. Então, a gente vai aguardar, mas ele está emitindo aqui. Então, para esse canal, ele está escrevendo. A gente precisa fazer o mesmo aqui. A gente precisa escrever, por exemplo, aqui em exit, vai ser um struct vazio. Por quê? Porque agora a gente sinaliza, caso passaram 2 segundos, que é para a gente sair aqui e terminar a execução do nosso programa. Então, vamos executar aqui main.go. E aqui ele está executando, então está com o tempo. E aqui perceba que passaram esses 2 segundos, esse outro canal aqui, né, esse for loop com select, foi, no caso, lido e ele executou e retornou a nossa função. Em outros momentos, não precisamos estar utilizando meios de canais para comunicação. Então, nesse caso em específico, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar utilizando as primitivas do Go e a gente pode utilizar, por exemplo, do pacote sync e o mutex. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou apagar aqui rapidamente essa função aqui, vamos apagar logo tudo para ficar mais fácil. E o que é que vai acontecer? A gente tem aqui uma variável var value, que vai ser um inteiro, e a gente vai ter um laço de repetição. Então, for menor aqui, por exemplo, que 1000 e mais. E aqui dentro, o que é que vai acontecer? A gente vai executar várias go routines. Então, aqui go func. Vamos executar essa go routine e a gente vai alterar o valor aqui dessa variável. Então vamos ver o que vai acontecer. Para a gente aguardar um pouco, eu vou colocar um time.sleep, vou colocar aqui time.second, fmt, println. Vamos ver aqui o valor dessa variável. Então, idealmente, quando a gente chegar ao término dela, a gente tem que ter 1000, né, que é o valor dela. Então a gente está iterando aqui de 0 até 999. Vamos executar aqui essa aplicação. E o resultado que a gente tem aqui não é o esperado. Então, 964. Vamos executar de novo. 978. O que é que está acontecendo aqui? Isso daqui, na verdade, é o que a gente chama de race condition. Quando a gente tem várias go routines querendo escrever ou ler dessa variável que é compartilhada entre elas. Para a gente resolver isso, a gente usa o nosso mutex. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar aqui, que significa mutual exclusion. Então, quando um estiver lendo ou escrevendo, os outros têm que aguardar isso acontecer. Então, eu vou colocar aqui mu, que vai ser do pacote sync, que vai ser o mutex. E aqui eu vou simplesmente dar um lock, mu.lock. E aqui a gente pode até usar o defer, porque a gente fez aí o lock. Então, a gente tem que também, após, né, essa execução, fazer um unlock. E aqui com o defer, a gente já pode fazer na linha posterior. Então, mu.unlock. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Vamos executar. Aqui ele disse que chegou no número certo, mas ainda tem uma questão. O Go fornece aqui para a gente uma flag chamada race, que ele avalia. Então, ele vai rodar várias Go routines aí para a gente, para verificar se tem alguma race condition. E aí a gente pode observar que tem. Porque o que acontece? A gente está lendo aqui embaixo, né? E a gente tem Go routine sendo executada aí nessas outras threads, né? Nessas light threads. Para a gente corrigir isso, o que a gente precisa fazer? Quando a gente for ler, da mesma forma, né? A gente tem que dar um mu.lock. E nesse caso aqui, como é na função main, a gente tem o mu. Nesse caso, unlock.
Então vamos executar aqui novamente. E agora a gente percebe que, por mais que elas estejam executadas aí em diferentes light threads, elas agora não estão, por exemplo, causando uma race condition. E aqui a gente consegue ter o valor final, que é o valor esperado. Se gostou do vídeo, se esse vídeo foi útil, curte, compartilha, comenta. Espero que esse vídeo chegue a mais pessoas e que a gente possa, sim, falar muito sobre Go e programação. Te vejo no próximo vídeo.